Bom dia, gente! Vamos para mais uma aula de geografia. Nessa imagem aí, nós estamos mostrando dois espaços dentro da mesma cidade, né? O que caracteriza a urbanização brasileira, as superlotações. De um lado, as favelas, de outro, os arranha-céus. Então, hoje, nós vamos trabalhar no 7º ano, o capítulo 7, que é a urbanização brasileira. Então, vejam bem, vamos observar esse gráfico que eu coloquei aí. Ele mostra a evolução da população rural e urbana no Brasil entre os anos de 1940 e 2006. Como a gente pode observar, a partir da década de 1960, a população brasileira ela passou a viver maciçamente nas cidades. Isso caracterizando o que nós chamamos de urbanização. Então, o ritmo desse crescimento, o ritmo do crescimento maior da população urbana em relação à população rural e o crescimento das cidades, são alguns dos aspectos característicos do processo de urbanização, certo? Então, por exemplo, no caso do Brasil, a urbanização, né, mostra o crescimento maior da população urbana em relação à população rural, em termos proporcionais. Decorrentes de quê? Decorrentes do grande deslocamento da população do campo para a cidade, que é o que nós chamamos de êxodo rural, né? Então, o êxodo rural, em meados do século XX, esses dois processos de urbanização e êxodo rural, eles ganharam força, porque no campo aumentava o grande número de propriedades rurais, mecanizadas, agrícolas, e isso causava desemprego, né? E um contingente enorme de trabalhadores rurais tiveram que migrar. Então, o processo de industrialização se intensificava e com essas instalações das indústrias na zona rural, aumentava o êxodo da população do campo. E, obviamente, como a indústria crescia a olhos vistos, a oferta de emprego, né, as melhores condições de vida, a esperança de trabalho, fizeram com que a população visse nas cidades essa esperança. Sinalizava aí a disponibilidade de recursos também, como escolas, hospitais, postos de saúde. Então, tudo isso, né, fez com que a população do campo fosse para a cidade, né, em um curto período de tempo, denominando aí o que nós chamamos de êxodo rural. Principalmente entre os anos de 1950 e 1990. Então, na década de 1940, começaram a aumentar o número de cidades. E esse intenso crescimento populacional fez com que eles conhecessem uma ampliação da sua área. E essa ampliação da área, quer dizer, o que passou a crescer as cidades, passou a contar com mais construções, mais casas, né? Mais ruas, mais avenidas, mais redes elétricas, né? Energia elétrica, mais água encanada, sistema de telefonia, sistema de esgoto e muitos outros benefícios que as cidades, ao aumentar o seu número, passaram a ter. Então, atualmente, as telecomunicações, elas contribuem para a forte integração entre o campo e as cidades. Como assim? Bom, os filmes, os noticiários, as novelas, as propagandas transmitidas pela TV, os entretenimentos, né, a internet, tudo isso são vistos tanto pelos habitantes urbanos como pelos habitantes rurais. Então, o espaço rural e o espaço urbano, eles passaram a se complementarem, né? E essa complementação fez o quê? Com que eles ficassem com uma relação de interdependência, certo? Então, vamos ver a diferenciação entre as atividades no campo e na cidade. No espaço rural, existe atividades do setor terciário, como, por exemplo, turismo, lazer, mas
principalmente as atividades primárias. Já no espaço urbano, tem atividades do setor secundário e terciário. Então, nós vimos o quê? Que os recursos modernos, hoje, podem ser vistos até mesmo nos lugares mais distantes das grandes capitais. Por exemplo, essa fotografia aí, nós temos uma antena parabólica em uma casa no município de Carrancas, no interiorzinho de Minas Gerais. Isso é uma foto de 2006. Né? Nós sabemos que hoje nós encontramos telefonia celular, internet, por conta dessa inter-relação entre o campo e a cidade. Então vamos ver. A cidade é, por excelência, o lugar do poder administrativo, né? Ele mesmo representativo do sistema econômico, social e político. Então, nós temos nas cidades grandes festas, né? Nós temos desenvolvimento, né? A população tem vários meios de diversão, de entretenimento. Por exemplo, nós estamos vendo aí um show musical no Parque da cidade de Salvador em 2005, na Bahia. Então, o êxodo rural e a urbanização, o que acontece? O êxodo rural ele é intenso, foi intenso. É um intenso processo de deslocamento da população do campo para as cidades num período muito curto de tempo. Que aí ocasionou o quê? O processo de urbanização no Brasil, que foi consequência da modernização brasileira. Então, as expansões das grandes propriedades rurais e a mecanização agrícola, elas são responsáveis pela expulsão do trabalhador do campo em direção às cidades. Como a gente viu, nos meados do século XX, esses dois processos ganharam força no Brasil, né? Porque aumentava o quê? O grande número de propriedades rurais, mecanizadas, agrícolas, causando, é claro, o desemprego de enormes números de trabalhadores rurais. Então, como eles enfrentaram muitas dificuldades no campo, então o que ele viu? Ele via na cidade a esperança de trabalho, de melhores condições de vida, e isso sinalizava a disponibilidade de recursos como escolas, hospitais, postos de saúde, certo? Então, vista interna de um shopping center em Recife, Pernambuco. Barracas de camelôs, isso são o que? As características dos espaços de venda de mercadoria que podem revelar as desigualdades socioeconômicas das cidades, principalmente em países subdesenvolvidos como o nosso, né, o Brasil. Então, o crescimento das cidades e o planejamento urbano. As cidades, elas se expandiram, né, no Brasil inteiro. Mas elas não seguiram uma orientação, ou seja, um planejamento. Então, um grande número de lotes de terrenos foram ocupados na periferia das cidades, pela população mais carente, que via nas cidades, né, que via nessas áreas sem infraestrutura, a única possibilidade de se estabelecer, ou seja, de se fixar. Então, a falta de moradia é um dos mais graves problemas das cidades brasileiras. Mas também afeta a população que vive no campo. Por quê? Porque está diretamente relacionado à baixa renda da maior parte da população e não propriamente à inexistência de moradias, certo? Então, apesar de serem muito comuns nas grandes cidades, as favelas, elas também existem em municípios menores. Só que não é com as proporções das grandes metrópoles, das grandes capitais. Mas a maioria se localiza em barrancos, em áreas de risco, sem infraestrutura básica, deixando à amostra a desigualdade socioeconômica do qual é resultado no Brasil. Então, a favela ela precisa ser integrada à cidade. São necessários projetos para valorizar aquele bairro, né? Aquela moradia, como, por exemplo, o esporte, a cultura, a educação. E, além disso,
é preciso qualificar profissionais, né? Para trazer ensinamentos para os jovens, para promover a sua entrada no mercado de trabalho, né? É preciso criar uma infraestrutura. Essa imagem que nós estamos vendo aí é do bairro de São Mateus, na periferia da cidade de São Paulo. É uma foto de 2004. Então, a gente mostra aqui no mapa do Brasil o déficit habitacional por unidade de federação, ou seja, por estado, né? Então, a gente tem essas cores aí exatamente para a gente avaliar essa deficiência habitacional que o Brasil tinha em 2005. Nós estamos em 2020, 15 anos, né? Se passaram. Então, essa proporcionalidade, ela está cada vez maior. Então, o número de habitantes em 2005, deficitariamente, era mais nas regiões Nordeste, Sudeste, né? Que acontecia. Nós estamos vendo aí pelo quadro, né? O número de habitações de déficit. Nós temos de 500 mil a 1 milhão e 500. Nós temos 250 mil a 500 mil, 100 mil a 250 mil, 15 mil a 100 mil. Certo? Isso aí é só a título de ilustração para vocês verem que há no Brasil e que hoje, 15 anos depois, está muito maior esse déficit habitacional por unidade de federação. Aí nós temos as favelas, né? As favelas no Brasil, ela pode ser caracterizada por uma aglomeração de habitações, em sua maioria construídas precariamente, onde há carência de uma série de serviços básicos, né? Então, o processo de favelização no Brasil é uma consequência do modelo de desenvolvimento do país, que concentrou riquezas nas mãos de poucos, né? Excluiu grande parcela da população de seus benefícios e contribuiu para o aumento do desemprego, a perda do poder de compra de boa parte dos trabalhadores. Então, nós temos aí a favela de Heliópolis, em São Paulo, em 2004, né, que hoje está muito, muito mais aglomerado. Então, a urbanização e a metropolização. A urbanização brasileira foi marcada por um processo de metropolização, ou seja, pela formação de metrópoles, né, marcada por esse processo aí da formação de grandes cidades, que são as metrópoles. O que são as metrópoles? Elas são centro de comando da economia e da política, das atividades culturais e de pesquisa. Então, o principal elo entre o exterior, quer dizer, entre os países, né, lá fora, em razão de sua força econômica e da sua infraestrutura diversificada. Então, a formação de cidades enormes, né, essa é uma característica do processo de urbanização de praticamente todos os países subdesenvolvidos, onde as atividades econômicas acabam se concentrando em espaços restritos. Por exemplo, nós temos no Brasil grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, Fortaleza, que são exatamente esses centros que comandam a economia do país. Então, entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que são as duas maiores metrópoles, né, e seus arredores, nós temos uma área mais densamente urbanizada no Brasil, onde vivem aproximadamente 25% da população brasileira. E estão concentrados cerca de 60% da população industrial de todo o país. Então, esse eixo Rio-São Paulo e os entornos, né, que pegam, né, essa parte aí que vocês estão vendo, que estão em uma cor laranja. Isso aí são os entornos entre o eixo Rio e São Paulo, que são as maiores metrópoles que o Brasil tem. Então, nós temos aí uma legenda que mostra a população habitacional, onde ela é superior, né? Mas aí a gente vê onde é a capital de cada um dos estados e as rodovias, os aeroportos e os portos, né? Então, vejam bem, o que é que causa essa metrópole? Violência.
A gente sabe que a violência é um dos problemas dos centros urbanos. A formação das grandes cidades no Brasil, infelizmente, ela foi acompanhada pelo surgimento de graves problemas sociais. Em razão de quê? Principalmente do caráter centralizador e excludente do processo de desenvolvimento do país. Então, grandes centros urbanos apresentam elevados índices de violência. As áreas mais violentas são quem? As periferias. São exatamente as áreas periféricas, onde acontece boa parte dos homicídios que ocorrem no país, que está relacionado, infelizmente, aos tráficos de droga. Então, no eixo Rio-São Paulo e nos seus arredores, os índices de morte por homicídios são os mais elevados no país. Mas isso não indica que não temos homicídio nos outros lugares, não. Nós temos. Mas é porque na metrópole maior do país se concentra exatamente esses índices mais elevados. Então, aí nós temos as taxas de homicídio por faixa etária no Brasil de 1994 a 2004. Claro que se a gente for ver a questão de hoje, nós vamos ter um número bem maior de homicídios no país. As crianças longe da escola. Bom, a violência relaciona-se à falta de acesso à educação e à falta de trabalho. Se você não tem educação, não estudou, não tem perspectiva de vida, então é fácil você cair no mundo do crime, das drogas, né? E principalmente porque se você não tem estudo, você não tem trabalho, né? Então uma coisa se relaciona com a outra, né? O relacionamento, a falta de educação, a falta de trabalho. A tendência da violência é maior. Então, à medida que a idade avança, aumenta o que? A evasão nas escolas, diminui as chances de entrar no mercado de trabalho. Então, nós temos aí esses gráficos, eu trouxe, só para mostrar a vocês, né, que nós temos aí crianças que só trabalham, cuida dos afazeres domésticos, realiza nenhuma tarefa, trabalha e estuda, ou só estuda. Quer dizer, a gente tem aí uma faixa etária entre 10 e 15 anos, 16 e 17 anos, 18 e 19 e de 26 a 28. Quer dizer, a gente vê que cada vez mais, né, a criança vai ficando longe da escola. Porque essa faixa marrom que vocês estão vendo aí é exatamente as pessoas que só estudam. Olha como o índice de 10 a 15 anos é 85,5%, de 16 a 17 é 54,4%, de 18 a 19 é 27,6% e de 26 a 28 o índice despenca para 10,5%, certo? Então a rede urbana, que é o sistema integrado das cidades, por meio de transporte, por meio de comunicação, constitui-se por cidades de diversos tamanhos. As maiores são as metrópoles, né? Então, no Brasil, as duas grandes metrópoles que se comandam, né, a vida social, a vida econômica e a vida econômica do Brasil são São Paulo e Rio de Janeiro, como eu já falei para vocês. Eles mantêm um intenso contato com o exterior, eles sediam filiais de empresas multinacionais, matrizes de grandes bancos nacionais e internacionais, grandes empresas brasileiras de grande porte, ou seja, elas são metrópoles globais, né? Então, de acordo com a classificação do IBGE, o que é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele, de acordo com esse instituto, a rede urbana é formada por cidades médias, por cidades pequenas. Então, as cidades médias, conforme o seu tamanho e os seus recursos de que ela dispõe, elas podem ser classificadas como centros regionais. Então, por exemplo, a cidade de Teresina, no Piauí, é um exemplo de centro regional no Brasil. E existem as cidades menores. As menores, elas constituem a base da rede urbana. Então,
o ritmo do crescimento urbano. Então, nos anos de 1990, houve uma alteração no ritmo de crescimento nas áreas urbanas. E atualmente as metrópoles estão saturadas, quer dizer, estão cheias, né? E aí, por conta dessa saturação, elas possuem graves problemas sociais, elevado custo de vida e não têm recebido tantos investimentos do Estado e das empresas privadas nacionais e estrangeiras. Né? Por quê? Porque elas são cidades que geralmente são centralizadas para o interior dos estados. E isso vem desestimulando as migrações para as metrópoles e estimulando as pessoas, né? Estimulando as pessoas para ficarem nas cidades médias do interior. Quer dizer, os centros urbanos, os grandes centros urbanos, como está saturada, ela está caminhando para saturar a população, né? Isso vem desestimulando as pessoas, as migrações para as metrópoles, né? E estimula mais as pessoas ficarem nas cidades médias, ok? Então, as regiões metropolitanas e a conurbação. Já ouviram falar nessa palavra conurbação? Pois bem, o crescimento das metrópoles brasileiras, mais o aumento das cidades situadas aos seus redores, então, a junção dessas duas áreas urbanas é que forma o processo denominado conurbação. Então, ela formou-se assim uma imensa área urbana que pertence a municípios diferentes. E em virtude dessa integração, foram criadas regiões ou áreas que nós chamamos áreas metropolitanas. Por exemplo, Fortaleza. Vários bairros de Fortaleza, como Modubim, Henrique Jorge, Montese, Barra do Ceará, tudo aquilo ali eram pequenas cidades. Como Fortaleza foi crescendo, né, ela foi aumentando o espaço, quer dizer, os espaços arredores foram formando uma imensa área urbana, que passou a pertencer ao município de Fortaleza. Quer dizer, teve uma hora que não sabia-se mais onde começava. Caucaia, por exemplo, Barra do Ceará, Caucaia não, gente, desculpe. Barra do Ceará, Montese, certo? E outros bairros de Fortaleza que eram pequenas cidades. Então, elas passaram praticamente a se emendar. É o caso de Crato, Juazeiro e Barbalha, que quando você vai para aquela região do Cariri, quando você chega no Crato, quando você sai do Crato, você não sabe se ainda está no Crato, mas você já está no Juazeiro. Do mesmo jeito, quando você sai, você não sabe se ainda você está no Juazeiro, você está no Crato ou você está em Barbalha. Né? É uma conurbação, é uma proximidade de cidades que se emendam. Né? É uma integração que foram criadas nas regiões e são chamadas de áreas metropolitanas. Acredito que vocês já devem ter escutado falar em áreas metropolitanas. São exatamente as áreas que se juntaram aos municípios, formando essa diferente junção nas áreas urbanas, que é a conurbação. E aí nós temos as regiões metropolitanas brasileiras, né? Isso aqui é um quadro de 2006. Nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, né? Belo Horizonte, as metrópoles plenas e as incipientes, quer dizer, as maiores, né? As que têm mais desenvolvimento e aquelas que são núcleos que são núcleos centrais mais avançados e que também se metropolizaram, certo? Então, obrigado e vamos para as nossas atividades.